Olá, seja bem-vindo ao dia 302 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e assim também deixar ativado o sininho de notificações para que cada novo vídeo você possa acessá-lo e também convidar mais amigos para fazer parte dessa comunidade de leitura bíblica que tem edificado muitas vidas. Hoje nós faremos a leitura em 2 Reis, no capítulo 10, iremos a 2 Timóteo, no capítulo 1, iremos a Oséias, no capítulo 2, e vamos a Salmo 119, no verso 97 ao verso 120. Aqui em 2 Reis, no capítulo 10, nós vamos ver a morte da família de Acabe e nós vamos ver também a morte dos ministros de Baal. Vamos a essa leitura? 2 Reis, capítulo 10. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades, aos tutores do descendente de Acabe. A carta dizia assim: assim que receberem essa carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai, e lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderem enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades, os tutores enviaram essa mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei, faz o que achares melhor. Então Jeú escreveu uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado, estão dispostos a obedecer-me, traga a cabeça dos descendentes do seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70 e colocaram cabeças em cestos e enviaram a Jeú em Jezreel. Ao ser informado do que tinha trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem bem expostas até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos eles? Saibam, então, que não deixará de ser cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos seus aliados influentes, os seus amigos pessoais, os seus sacerdotes, e não deixando sobrevivente algum. Depois Jeú partiu para Samaria, em Bet-Equede, dos pastores, e encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. Então Jeú disse: dê-me a mão, Jonadab. Estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro. Ele disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E ele levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus de Baal o bastante, eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoque todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoque uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. Então Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos de todos os ministros de Baal. E ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo de Jonadab, com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifique-se que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente os ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes essa advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que eu estou entregando a vocês, será a vida de vocês pela deles.
Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem, matem todos, não deixem ninguém escapar. E eles o mataram a fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal, levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim, Jeú eliminou a adoração de Baal em Israel. No entanto, não afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente que eu aprovo, fazendo com que a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Bassã, passando por Gileade, terra das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações estão escritos nos livros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeoacás, foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel e em Samaria. Vamos agora ao Novo Testamento? Agora, no Novo Testamento, hoje nós faremos a leitura da segunda carta que o apóstolo Paulo enviou a Timóteo. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Aqui o apóstolo Paulo, ele incentiva o jovem Timóteo à fidelidade. Vamos ler esse incentivo do apóstolo Paulo a Timóteo. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, a lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, pelo que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos. Pois Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suportou comigo os meus sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e obra. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do seu Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços que ele me prestou em Éfeso. Vamos agora ao profeta Oséias. Profeta Oséias, hoje nós vamos ler o capítulo 2. O capítulo 2 de Oséias, ele vai falar do castigo e a restauração de Israel. Nós vamos encontrar esse texto do castigo e também
da repreensão que o Senhor faria sobre Israel. Vamos à leitura? Oséias, capítulo 2. Chame aos seus irmãos, meu povo, e às suas irmãs, minhas amadas. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos do adultério. A mulher deles foi infiel, engravidou deles, e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiro, e a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não o encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido, como no início, pois estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro, de prata, e depois usaram para Baal. Por isso, levarei o meu trigo quando ela amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábados e todas suas festas fixas. Arruinarei as suas videiras e suas figueiras, que, segundo ela, foram pagamentos recebidos pelos seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens os devorarão, e as castigarei pelos dias em que queimou incenso a Balaíns. Ela se enfeitou com anéis e joias, e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto, e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios o nome dos Balaíns. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre, e me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei, não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Vamos agora à leitura de Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 119, a partir do verso 97 até o verso 120. Vamos a essa leitura do verso 97 ao verso 120 de Salmo 119. Diz assim, Salmo 119, verso 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos. Porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os meus pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. E não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho da falsidade. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Prometi sobre juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas ordenanças, justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios, e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente,
são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Afastam-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos de Deus. Sustenta-me, segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permita que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Tu rejeitas todos que se desviam dos teus decretos, pois os teus planos enganosos são inúteis. Tu destróis como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. Grato pela tua companhia. Se Deus nos abençoar e nos der força e vida, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.